Olá, irmãos. Ótima noite, uma ótima tarde ou um bom dia, né, para todos os irmãos. Eu venho hoje aqui fazer um vídeo e para explicar para os irmãos, alertar os irmãos em relação a Moisés e suas leis. E será se tem relação Moisés e suas leis com os 10 mandamentos, com as leis do nosso Pai? Então, isso a gente vai examinar, analisar agora. Então, eu peguei um vídeo de uma pessoa que no meio social tem uma certa influência, fala verdades e fala enganos, talvez porque está sendo enganada, dá para perceber. E venho trazer aqui essa figura, né, essa pessoa, com uma frase que ele falou que vai entrar nesse assunto que eu vou ajudar os irmãos a entender melhor, certo? Então vamos lá. Tá aqui. É esse rapaz aqui. Então eu fiz até um comentário aqui. Se os irmãos puderem vir aqui no comentário que eu fiz e dar uma curtida. Por que eu peço isso? Porque quanto mais pessoas curtir, maior vai ser a visibilidade que o YouTube recomenda o comentário. E assim mais pessoas vão chegar na verdade que é libertadora. Vocês vão perceber isso até o final do vídeo. Então vamos lá, eu coloquei aqui os minutos, 20 e 15 e vai começar. Essa casa. Pois é, do mesmo mesma jeito coisa do carro. que Jesus não veio revogar nenhuma lei. Jesus veio revogar a lei? Não. Perguntaram expressamente, É. você veio revogar a lei de Moisés? O que é que ele Não. disse? Eu vim. Ah, isso me pegou. Aperfeiçoar a lei. Nem um tio, nem uma vírgula. Nem um tio, nem uma vírgula. É isso mesmo, Lênin? Será? Você lembra essa trecho? Nem um tio, nem uma vírgula será modificado da lei até o fim dos tempos. Eu não vim revogar a lei, eu vim aperfeiçoar a lei. Você prefere entregar a Deus um anel de pele do seu pênis ou se batizar? É. Então ele falou uma coisa aqui que as pessoas normalmente acreditam, né? Que isso, porque acreditam, porque é repassado por tradição. Ele só deu uma diferença a mais no sentido de falar que o Messias ele veio aperfeiçoar a lei. E alguns falam que ele veio cumprir a lei como está na passagem, né? Mas o sentido aqui do entendimento é falar que lei é essa que o Messias veio cumprir. E aí já corrigindo o irmão lá e já repassando o entendimento da verdade para outros, essa lei, pessoal, que o Messias veio cumprir, eu vou até mostrar aqui a passagem dessa lei, certo? Dessa passagem, aliás. Ó, essa passagem está em Mateus 5, no versículo 17. Fala assim, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Cumprir o quê? A lei. Certo? Aí a pergunta que fica na mente das pessoas, né? Que lei? Era para vir essa pergunta. Porque muitas pessoas, assim como ele, já subentende que essa lei é relacionada a Moisés. Porque foi Moisés que recebeu a lei dos 10 mandamentos e tal. Mas não é por aí não, pessoal. Por que não é por aí? Porque existe a lei mosaica. E aí que tá o engano. A lei mosaica são mais de 613 leis de Moisés. E por hipótese alguma, jamais deverá confundir a lei de Moisés, a lei mosaica, essas 613 leis, com a lei do nosso Pai, que são os 10 mandamentos. Porque o Messias, ele não cumpriu nenhuma
dos 613 leis de Moisés. Nunca cumpriu e jamais cumprirá. Por quê? Porque são leis de morte, leis de matança, de aniquilamento, de olho por olho, de dente por dente, lembra? De apedrejar a prostituta. Lembra lá quando o Messias viu aquela prostituta sendo apedrejada? Ele falou: quem tem pecado atire a primeira pedra. E depois disse que não é para ser olho por olho, dente por dente. Porque a lei do nosso Pai são os 10 mandamentos. Então tem que entender isso. E aí vamos lá comprovar isso, né? Com as passagens. Deixa eu abrir aqui. Em João 1, o que é que a gente está fazendo aqui, irmãos? Está pegando as verdades que está nas Escrituras. Tem verdades nas Escrituras. E tem mentiras, porque elas é uma faca de dois gumes, tem verdade e mentira. Por isso que também está escrito: examinar as Escrituras e reter nela o que for bom. A gente tem que peneirar, entende? Porque se a gente não peneirar, a gente vai ser enganado. Enganado pelo sistema religioso, enganado pelos líderes religiosos, pelo sistema dessa terra, que o mundo jaz do maligno. Então, nessa geração, a verdade chegou. Por mim, não. A verdade sempre teve aí, pelo Messias. Agora, quem direcionou ela foi já uma dos testemunhas que está entre a gente. Mas entenda a base e o básico primeiro da verdade, para depois querer entender alguma coisa. E antes de julgar, analise tudo. Isso é bem mais inteligente e sofre bem menos consequências. Então vamos lá. Em João 1 fala, 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio do Messias. Essa lei que ele está se referindo é os 10 mandamentos. Será se é os 10 mandamentos? Será? Será se os 10 mandamentos foi dado por intermédio de Moisés? Ou Moisés apenas teve a obrigação de repassar os mandamentos para o povo? Porque ele não queria repassar os mandamentos para o povo. Tanto é que ele criou a própria lei dele, a lei mosaica, a Torá, 613 leis. E lá ele colocou os 10 mandamentos misturando tudo também. E deu para o povo. Ele ainda escondeu os 10 mandamentos na Arca da Aliança. Todo que tocar na Arca da Aliança deverá ser morto. Assim que ele desceu com os 10 mandamentos, ele já desobedeceu de cara. O povo estava fazendo um bezerro de ouro, ele já mandou matar o povo. Já desobedecendo: não matarás. Depois derreteu aquele ouro do bezerro de ouro e criou uma arca da aliança de ouro, né? E lá jogou os 10 mandamentos, escondeu e o povo não podia ver. E depois escreveu em tábuas as próprias leis dele. Agora vamos analisar isso aqui, ó, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Será que a lei foi dada por intermédio de Moisés? Moisés tinha que apenas repassar a lei? Que nem isso ele fez. Vamos analisar realmente que a lei foi dada por intermédio de quem? Essa palavra aqui, intermédio, foi intermédio de quem? Então a gente vai lá em Atos 7, quando Estevão estava à beira da morte. Ele falou para os fariseus, saduceus, os líderes religiosos da época, que continuam até hoje, só mudando de denominação. Então ele falou: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram.
Que lei é essa? É os 10 mandamentos. Não tem pra onde fugir. Estevão tá falando da lei do nosso pai. Tanto é que eles ouvindo isso, porque os fariseus obedeciam à Torá. Tanto é que eles queriam matar todos os enviados do nosso pai. Sempre foi assim. Sempre os mentirosos queriam matar os verdadeiros. O bem contra o mal, não é assim? E o mal tá vencendo, porque o mundo jaz do maligno. Teoricamente, o mal tá vencendo para eles. Presencialmente tá vencendo. Mas eles estão perdendo o momento pela eternidade. E na eternidade eles não vencem. No futuro eles não vencem. Então só estão vivendo o momento. Vocês receberam a lei por intermédio de anjos. Ou seja, irmãos, a lei, os 10 mandamentos, foi dado por intermédio de anjos. Um anjo, 2 anjos do nosso pai, né, que foram as 2 testemunhas, entregou para Moisés. E quem é que estava no corpo de Moisés? Usava o corpo de Moisés, entrava e saía do corpo de Moisés. Eram os anjos caídos, exatamente o dragão, conhecido como o diabo. E o nome desse anjo no reino do céu era Israel. Então, a lei foi dada por intermédio de anjos para Moisés. E Moisés tinha a obrigação de repassar para o povo. E o nosso pai, ele nunca pediu sacrifícios, nunca matou. Tanto é que você vê aqui em Isaías 1, ó, você percebe nosso pai dizendo: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Entende, irmãos? Nosso pai nunca quis isso, nem sacrifício de animal, e nunca ele desobedeceu à própria lei dele. Nunca quis morte, não matarás. Guerra santa, olha a contradição na palavra. E aqueles que seguem que seguem Moisés e suas leis, que acreditam que Moisés é enviado do nosso pai, que Davi, que Salomão, também acreditam na Guerra Santa. E se não acreditam em Guerra Santa, por que acreditam em Moisés, Davi e Salomão? Porque eu acredito que ele, entre outros, acredita que a Guerra Santa é uma contradição. Mas ele pode ser que ele acredite em uma contradição também, em relação a Moisés, Davi e Salomão, e pensar que ele era enviado do nosso pai, já que o nosso pai deu os 10 mandamentos: não matarás, e aquele Deus de Moisés pedia para matar, tinha Guerra Santa. Então a verdade tem que ser quente, ou seja, tem que seguir de fato a verdade do começo ao fim e desmascarar a mentira. Não matou, não matarás, e pronto. Moisés, Davi, Salomão, tudo assassino. Tem que a luz tem que resplandecer, a verdade tem que estar sempre à tona. Não é só saber o que lhe convém. Ah, é só ler aquilo ali que tá bom, pronto. Não. É quente, irmão. Tem que ir pra cima. Porque no reino do céu não entra pela metade. Perceba até aqui, ó, que ninguém jamais viu nosso pai. Fala que o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Tá falando do Messias. Mas o Messias, ele não é unigênito, porque o unigênito é de filho único. O Messias não é só ele de filho. Nosso pai tem vários filhos, que são os anjos que ele criou. E quem quer ser filho dele também, quem obedece os 10 mandamentos. Mas aqui o certo é para estar primogênito, então está adulterado. E não é Deus, é nosso pai. Deus é um nome, nosso pai, o nome dele, ele não tem um nome.
Deus, Jeová, Javé. Qual é o pai que vai ter um nome se ninguém criou ele? O nome do nosso pai é Pai. E agora, vamos comprovar mais ainda. Em João 19. João 19 aqui, ó, em cima. Aí aqui no 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei. Essa é a lei mosaica mesmo. 613 leis lá de Moisés, que está em Deuteronômio, já já a gente vai ver. E de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Tá vendo? Com conformidade com a lei, ele deve morrer. Ele quem? O Messias. Pilatos, ouvindo isso, tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Então eles queriam matar o Messias de acordo com a lei deles, lei mosaica. E os anjos caídos, Israel, o diabo, entrou no corpo de Moisés e criou essa lei. E uma das leis está para matar o Messias. Certo? Então esse é a verdade. Entre outros que tem aqui, assiste os vídeos dos irmãos. Tem playlists, analise lá as playlists do irmão Robert, entre outras. Vocês vão perceber que a verdade ela foi manipulada por muito tempo. Trocaram a verdade por mentira, mas nessa geração chegou e ainda dá tempo de você analisar e ver ela, porque a gente já está no final de tudo. Perceba os sinais que acontece na Terra, que acontece com o sistema, que acontece no lado social, no psicológico das pessoas, está tudo mudando. Então busque o quanto antes, enquanto você tem esse furor, essa sede de buscar a verdade. Porque se ela passar, aí pronto, vai ter consequências. E analise aqui as leis de Moisés, ó, 613 leis, uma parte está aqui em Deuteronômio. Ó, por exemplo, se um homem tiver ser casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa, feliz a mulher com quem casou. Ou seja, não se casou e tem uma folguinha, não vai pra guerra, vai procriar, não vai matar os outros, né? Porque a guerra é isso, é matar todo mundo, um matando o outro, desobedecendo os 10 mandamentos. Entre outras coisas, vamos ver uma coisa aqui, ó. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Aí eles matavam mesmo, olho por olho, dente por dente. Não negue injustiça ao estrangeiro ao órfão, nem tome como penhor o monte da viúva. Aí umas coisas eles faziam. É tipo um morno, sabe, irmão? Morno é isso. É o bem e o mal juntos. E isso nosso pai vomita. Antes fosse frio, mas ele quer quente. Então, é bom analisar isso. É bom pensar nesse entendimento e descobrir que primeiramente fomos enganados, né? Tem que pensar nisso, tem que analisar isso de fato. Sabendo disso, você consegue ter humildade para ver o restante da verdade. Primeiro a gente tem que entender que a gente somos falhos, que a gente foi enganado, estamos propícios a erros. Então, a partir desse momento, sua mente consegue abrir mais ao entendimento da verdade, que é puro e que desmascara a mentira, principalmente usando as escrituras, que é o lado espiritual. Então é isso, irmãos. Até mais. Forte abraço a todos.